Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo, em que dedicamos para estudarmos o Evangelho de Jesus, para aprendermos um pouco mais, para refletirmos e que possamos, além disto, internalizarmos estes ensinamentos e praticá-los. Porque não adianta de muita coisa nós aprendermos, nós refletirmos, acharmos estes ensinamentos belos e não nos esforçarmos para praticá-los. Sabemos que é difícil a prática desses ensinamentos, mas também sabemos que não é impossível. É preciso, conforme Jesus nos disse e continua nos dizendo há 2000 anos, é preciso que façamos esforços constantemente. Não é um esforço hoje, um esforço amanhã, um esforço daqui a um mês. Não, é um esforço constante e também uma vigilância constante. Não vigiar a vida do outro, mas vigiar em nós as nossas atitudes. Então é com este sentimento de imensa gratidão que aqui estamos chegando mais uma vez. Muito obrigado a todos. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje dedicaremos estes minutos para refletirmos mais com base em mais um capítulo do livro de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 10, que Emmanuel deu o título de Vencer o Mal. De que forma? Qual deverá ou qual deveria ser o nosso comportamento, a nossa atitude para que vençamos o mal, para que já tivéssemos vencido o mal, para que venhamos realmente vencer o mal na nossa vida, vencer o mal que campeia aqui na sociedade terrena. Então é sobre isto que Emmanuel nos fala aqui neste capítulo de número 10. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões com base nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira para iniciarmos este processo de reflexão, de harmonização, a mensagem de número 8 do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria de Carlos Bacelli, em parceria com o espírito Irmão José. E este capítulo número 8 tem como título Vigia-te. Então aqui Irmão José nos pede, nos orienta para que vigiemos nós mesmos, não os outros. Vigia-te. E aí ele começa dizendo o seguinte: vigia-te, a fim de que não te transformes em pedra de tropeço no caminho de quem seja. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que vigiemos constantemente as nossas atitudes para que não venhamos nos tornar em pedra de tropeço na vida dos outros companheiros de jornada,
ou seja, para que não venhamos ser aquele motivo de queda de companheiros de jornada, porque senão seremos pelo menos em parte ou em maior parte, responsabilizados pela queda do nosso irmão, da nossa irmã de jornada. Então é por isso que ele nos pede, nos orienta, para que vigiemos em nós as nossas atitudes, para que não venhamos ser esta pedra de tropeço, motivo de queda de outros companheiros. E aí nos diz ainda, não cries embaraços para ninguém. Então, vigiando constantemente, conforme Jesus nos disse, conforme Jesus nos orienta, conforme irmão José nos orienta, nós, sem sombra de dúvida, que não seremos embaraço e não criaremos embaraço para a vida de ninguém. E aí ele ainda nos diz o seguinte, busca isentar-te de qualquer responsabilidade direta no que tange a infelicidade no próximo. Então aqui ele nos fala sobre a felicidade ou a infelicidade, para que nós busquemos constantemente nos isentar, ou seja, não sermos responsabilizados quanto à infelicidade dos outros companheiros de jornada. E aí ele diz aqui ainda, não ser de alegria e gratidão, que ninguém derrame, ou melhor, a não ser de alegria e gratidão, que ninguém derrame lágrimas por tua causa. Então aqui ele nos fala e nos orienta que a não ser por alegria ou gratidão, que não venhamos causar lágrimas em nossos companheiras de jornada. Se for por alegria e por gratidão, sim, que façamos outros companheiros derramarem lágrimas, mas não, de forma alguma, por outro motivo. Não, de forma alguma, não nos comportemos desta forma. Auxiliemos outros companheiros, outras companheiras, para que eles possam se alegrar, para que eles possam ser gratos, para que eles possam realmente chorar, se for necessário, chorar de alegria e de gratidão pelo auxílio, pela mão amiga que venhamos estender a qualquer companheiro de jornada. E ainda ele nos diz o seguinte, que a simples menção de teu nome soe como incentivo à concórdia entre aqueles que não se entendem. Então que possamos nos comportar assim e o nosso nome, ao ser pronunciado em um ambiente de discórdia, possa ser aquele incentivo para a concórdia entre aqueles que estão discordando, para aqueles que estão brigando. E aí ele encerra dizendo o seguinte, vigia-te para que a tua passagem entre os homens tomes parte na solução dos problemas do mundo e não causa que os faz se agravarem e persistirem. Então que nosso comportamento seja de tal forma, conforme ele nos fala aqui, que a nossa passagem aqui pelo mundo seja a solução de muitos problemas entre as criaturas e que não seja o motivo, a causa de maiores desavenças. Então que assim possamos nos comportar, vigiando constantemente as nossas atitudes, vigiando em nós as nossas atitudes e não tendo aquela preocupação de vigiar nos outros as atitudes deles, porque as atitudes dos outros é responsabilidade deles. As atitudes nossas é responsabilidade nossa. A minha atitude é responsabilidade minha, a sua atitude é responsabilidade sua e assim sucessivamente. Então vigiemos em nós. Aí fechamos aqui este parêntese nas palavras de irmão José do livro Pai, perdoa-lhes, para iniciarmos as nossas reflexões aqui com as palavras de Emmanuel,
onde ele nos traz belíssimos ensinamentos, refletindo com base nas palavras de Paulo, o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, quando Paulo escreveu aos Romanos da seguinte maneira: não te deixes vencer pelo mal. Prestemos atenção nestas palavras de Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então não é fazendo o mal que iremos vencer o mal. Não é fazendo um mal maior que iremos vencer um mal menor. Então aqui Paulo nos orienta de uma forma correta, de uma forma sábia, de uma forma evangélica, que possamos vencer o mal não praticando o mal, mas vencer o mal praticando o bem. Assim nós conseguiremos vencer o mal. E aí ele nos diz, Emmanuel nos diz da seguinte maneira, refletindo acerca destas palavras de Paulo, conforme nos diz a nossa irmã Ivanice, lá do Mato Grosso. Ela nos diz, lá da cidade de Nortelândia, se não me falha a memória, ser indulgente com os erros dos outros. Sim, precisamos ser indulgentes para com os erros dos outros, não coniventes, porque às vezes nós confundimos indulgência com conivência, que são coisas bem distintas. E é lógico, nós precisamos ser indulgentes para com os erros dos outros, porque de indulgência todos nós também precisamos, conforme nós encontramos lá na resposta de O Livro dos Espíritos, da questão 886, quando Jesus, ou melhor, quando Kardec questionou os espíritos amigos sobre a caridade verdadeira, conforme entendia, conforme entende Jesus. Então, lá na resposta, está lá também a indulgência, começando pela benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e também o perdão das ofensas. A caridade mais difícil de ser praticada aqui entre nós, que é a caridade moral, porque esta caridade, conforme Jesus entende, conforme praticou em abundância Jesus quando por aqui esteve, não necessita de recursos materiais. Não necessitamos de recursos materiais para sermos benevolentes. Não necessitamos de recursos materiais para sermos indulgentes, conforme a nossa irmã Ivanice falou aqui. Não necessitamos de recursos materiais para praticarmos o perdão verdadeiro. Então, Emmanuel começa aqui as suas reflexões para ampliarmos aqui também as nossas reflexões sobre vencer o mal, com base nessas palavras de Paulo. Então ele nos diz o seguinte: comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Então aqui Emmanuel já começa nos lembrando sobre aquela frase de guerrear o mal, como se uma guerra contra o mal, fazendo outros males maiores, seria o suficiente e necessário para extinguir o mal da face da terra. E aí ele nos lembra, sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria. Ele nos diz que não está completamente errada, não é imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Então aqui ele nos fala que esse guerrear o mal seria simplesmente naquele sentido de limitar a sua ampliação, que precisaria de vigilância e firmeza, mas não para extingui-lo, porque para extinguir o mal, somente conforme nos orienta Paulo, fazendo o bem, oferecendo a outra face conforme Jesus nos ensina. E aí Emmanuel segue dizendo o seguinte: ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar.
Então aqui ele nos lembra, e não tem como ser diferente, não tem como discordarmos de Emmanuel, que agindo desta forma, agindo com violência, criamos outros males que se expressarão através do tempo e que só o tempo terá condições de cicatrizar estas feridas. E aí ele acrescenta que o apóstolo, contudo, ou seja, o apóstolo Paulo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Então aqui ele nos fala que Paulo foi preciso. Paulo foi ali, digamos assim, de forma bem precisa quando ele disse que para vencer o mal, somente praticando o bem, ou seja, vencer o mal com a prática do bem. Então, por isso que Emmanuel nos lembra que o apóstolo Paulo, contudo, foi claro e a sua forma é precisa para o verdadeiro triunfo do bem sobre o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aí Emmanuel acrescenta: perseguir quase sempre é fomentar. Sem sombra de dúvida que perseguir um companheiro de jornada que esteja nos fazendo mal, ou que em determinado momento nos praticou mal, ou que nós, por algum motivo, tenhamos medo que em um determinado momento ele venha nos fazer o mal, sem sombra de dúvida que perseguir este companheiro, perseguir qualquer companheiro desta forma, quase sempre é fomentar o mal, é ampliar a possibilidade da prática do mal. E aí Emmanuel nos fala que o melhor processo de extinguir a calúnia, qual é o melhor processo de extinguir a calúnia? Sem sombra de dúvida, se você teve notícia, chegou aos seus ouvidos que alguém está lhe caluniando, o melhor processo para você extinguir aquela calúnia não é tecer calúnia contra aquela outra criatura, mesmo que você saiba de coisas erradas que aquela criatura tenha feito, como se diz no linguajar popular, mesmo que você saiba dos podres daquela criatura, não é tecendo calúnia também que iremos vencer a calúnia. Então Emmanuel nos diz que o melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. Então só iremos vencer a calúnia desculpando e sendo bondosos. E ainda ele acrescenta que o recurso mais eficiente contra a preguiça, qual é o recurso mais eficiente contra a preguiça? Se alguém está junto com você em um trabalho, está agindo de forma preguiçosa, não é também agindo com preguiça que iremos vencer aquela preguiça. E aí Emmanuel nos diz que o melhor recurso para vencer a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. Não é nos tornando também preguiçoso que iremos vencer a preguiça, que iremos ser um bom exemplo para aquele nosso irmão, aquela nossa irmã que esteja agindo com preguiça. E aí ele acrescenta ainda que o meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo, ou seja, qual é o meio mais seguro de reajustar aqueles companheiros que estão desajudando, ou seja, deixando de ajudar o próximo. Não é também ficando de braços cruzados. Ah, já que ele não quer fazer, eu também não vou fazer. Não, não é assim. Então ele nos diz que o melhor remédio é exatamente o contrário, é ajudar incessantemente. Não criticar o outro que esteja desajudando ou que não esteja ajudando, mas é ajudar incessantemente. E ainda ele acrescenta que o remédio contra a maldição, qual é o remédio contra a maldição? Não é você amaldiçoar também. Ah, já que ele amaldiçoou, eu também vou amaldiçoar. Não, o melhor remédio para a maldição é exatamente o contrário, é a bênção. Se alguém te amaldiçoou, ou se você teve notícia que amaldiçoou alguém, ou alguma pessoa querida do seu círculo familiar, ou próxima de você, não amaldiçoe também, abençoe aquele companheiro,
aquela companheira, porque sem sombra de dúvida, Emmanuel está correto, que o melhor remédio contra a maldição é a bênção. Ao mesmo tempo, Emmanuel ainda nos lembra que os antídotos, ou seja, o remédio para o veneno da injúria, qual é o remédio para o veneno da injúria? É você injuriar também outro companheiro ou aquele companheiro que teceu alguma injúria contra você? Sem sombra de dúvida que esse não é o remédio. O melhor remédio contra o veneno da injúria são a paz e o silêncio e o socorro da prece. Então, contra o veneno da injúria, nós precisamos da paz, do silêncio e também do socorro da prece. Conforme nos fala Emmanuel, é preciso que lavemos o nosso pensamento constantemente nas fontes puras e cristalinas da oração. E aí, Emmanuel nos lembra palavras de Jesus para combatermos o mal. E aí ele diz, por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Sem sombra de dúvida que esses são antídotos contra o mal. O amar os vossos inimigos, ou aqueles que se dizem nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, orar por aqueles que nos maltratam e nos caluniam, perdoar 70 vezes 7, ofertar o amor aos que vos odeiam, ou seja, ofertar a outra face. Aquele que te ofereceu o mal, ofereça a outra face do mal é exatamente o bem. Não é retribuir o mal com o mal, mas oferecer a outra face, ou seja, fazer o bem. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões sobre este vencer o mal, nos dizendo o seguinte: podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira, ou seja, ele fala que para combater o mal nós podemos até usar estes meios para circunscrever o seu campo de ação, a sua órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Então, para vencer o mal, sem sombra de dúvida, para que realmente tenhamos uma vitória sobre o mal, é preciso que pratiquemos o bem, conforme ele nos diz aqui, de forma irrestrita, de forma ilimitada, constantemente, sem nos cansarmos. É preciso, sem sombra de dúvida, que nos esforcemos bastante e perseveremos, sem sombra de dúvida, porque conforme Jesus nos disse, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. E a coroa da vitória do mal, ou melhor, do bem sobre o mal, exatamente através dessa perseverança constante na prática do bem. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. E se estas reflexões lhe foram úteis, e se você achar por bem levar esta mensagem a outros companheiros de jornada, compartilhem este vídeo. Não estou aqui fazendo uma propaganda minha, mas sim uma propaganda do Evangelho de Jesus. A semeadura é responsabilidade de todos nós. Seja você também um semeador do Evangelho de Jesus. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E muito obrigado. Muito obrigado a essas dezenas de companheiros que passaram por esta sala virtual, estes que permaneceram até o fim das nossas reflexões. Todos recebam o meu abraço fraternal e de incomensurável gratidão. Paz aos nossos corações.